Isso explica também o porquê nós esquecemos de nossas vidas passadas, para que possamos ter novos pontos de vista totalmente original, sem contaminação de algo anterior. Então olha que interessante, esse aprendizado aqui, que eu acabei de falar nesse slide, explica o porquê que a gente esquece das nossas vidas passadas. Então um dos motivos da gente esquecer nossas vidas passadas é porque a gente precisa ter pontos de vista totalmente original, sem contaminação de algo anterior. Então muitas pessoas perguntam, poxa, se existiu vidas passadas, né? Por que eu não me lembro? Por que eu não consigo me lembrar? E um dos motivos é porque que você precisa ter uma visão nova dessa vida. Você não pode vir contaminado de algo. E é fácil a gente entender isso se a gente, por exemplo, sofreu um trauma nessa vida. Né? Quando a gente era criança, ou quando a gente era adolescente, ou enfim. Se a gente sofreu algum trauma, alguma coisa muito, muito ruim, a gente quer esquecer aquilo. A gente quer tentar não lembrar daquilo. Porque aquilo dói na gente. Ou sei lá, alguma coisa mais básica. Você terminou um relacionamento de anos, ou você é muito apaixonado por aquela pessoa e você terminou, você não quer tocar no nome da pessoa, ou ver a foto da pessoa, por exemplo, né? Porque você não quer sofrer de novo, você não quer passar por aquilo de novo. Porque quando você sofre, quando você está apegado ao passado, você não consegue viver o futuro, né? Ou o presente, você não consegue viver. Você sabe disso, é fácil. Quando a gente está apegado a alguma coisa, a gente não consegue viver, a gente fica se arrastando, a gente fica... Aquilo que... Vamos supor, eu estou falando do exemplo do relacionamento aqui. Se você terminou com uma pessoa, mas você não esqueceu ela ainda, aquilo faz você não ter outros relacionamentos novos e saudáveis que você poderia ter, porque faz você ficar só pensando naquela pessoa, faz você não viver ou sair com os amigos porque você só está pensando naquela pessoa, e você fica frustrado, triste, você não trabalha direito porque você só está pensando naquela pessoa, por que aquela pessoa fez isso com você. Então você não consegue viver a vida presente porque você está pegado à coisa do passado ainda. Então você não consegue aproveitar as coisas, as oportunidades que a vida está te dando aqui no presente. Então é a mesma coisa sobre a reencarnação. Se a gente viesse contaminado das coisas que a gente fez no passado, a gente não ia conseguir viver a nossa vida aqui, porque imagina que você fez alguma coisa muito ruim na vida passada. Você ia estar triste, você ia estar contaminado por isso, falando, meu Deus, como eu fiz isso? Você ia estar cego para as novas oportunidades que vão aparecer nessa vida, para as novas oportunidades para você crescer e fazer coisas diferentes. Você ia estar contaminado por isso. Então, um dos objetivos da reencarnação é exatamente você esquecer de forma de propósito mesmo, para que você possa ter uma visão, igual eu falei aqui, uma visão totalmente original, com pontos de vista novos, né? Para que você não possa ser contaminado por algo anterior, para que você não, nessa vida não se arraste, para que você não aproveite essa vida, para que essa vida não seja algo perdido, porque se você lembrasse de tudo que você fez, com certeza você não ia dar atenção totalmente para essa vida. Mas também esquecemos nossas vidas passadas por outros motivos, da mesma forma que esquecemos a maioria das nossas atividades na infância e durante a vida. Isso tem a ver com o tempo que passamos e o quanto conseguimos reter na nossa memória das nossas experiências. Naturalmente, nosso cérebro e nossa alma tendem a guardar apenas algumas lembranças, mas lembranças fortes dos principais acontecimentos. Então, isso aqui tem que dizer o seguinte: o segundo motivo do porquê a gente não lembra das nossas vidas passadas tem a ver com a nossa força de vontade, basicamente. Então, resumindo, com a nossa evolução espiritual, com o tanto que a gente está evoluído espiritualmente, porque da mesma forma que a gente não lembra da nossa infância, por exemplo, tem pessoas que se lembram um pouco de algumas partes da infância, mas tem pessoas que não se lembram nada da parte de criança, até os 10 anos de idade, por exemplo, não lembra nada. Então, da mesma forma que a gente não lembra de quando a gente era criança, de tudo em detalhes, a gente também não lembra em detalhes das nossas vidas passadas. A gente não lembra em detalhes do que a gente foi, quem a gente era, quem a gente fez. A gente não lembra porque é uma coisa natural do ser humano só guardar, só reter informações principais. Só as principais coisas. Então, assim, vamos supor que você não lembra nada da sua infância, mas você lembra de algum trauma que aconteceu com você. Porque aquilo marcou na sua vida, aquilo foi forte, né? Aquele medo, aquele trauma foi forte. Então, você lembra disso. Ou alguma coisa feliz que ele fez, algum presente bom que você ganhou, você vai lembrar. Porque, seja a emoção negativa ou positiva, ela sendo forte, ela fica marcada em você. Então, você vai lembrar para resto da sua vida, por exemplo. E é a mesma coisa que vidas passadas. Se você fez alguma coisa muito forte na outra vida, seja coisa ruim ou boa, de alguma forma você vai lembrar nessa vida. Talvez em sonhos, talvez você sonha com aquilo e não sabe por que está sonhando com aquilo, ou você tem uma tendência natural a fazer certas coisas, ruins ou positivas, porque tem a ver com as vidas passadas. E igual eu vou falar aqui também, mas nós não nos esquecemos de tudo das vidas passadas. Trazemos para essa vida lembranças na forma de pensamentos, sentimentos, comportamentos, gostos, sonhos, talentos e etc. Então, a gente não se esquece de tudo que a gente fez nas outras vidas.
né? A gente traz as lembranças das outras vidas na forma de pensamentos, na forma de comportamento. Então eu falei um pouco isso na aula passada, eu falei sobre que o que a gente é hoje tem a ver com o que a gente fez nas vidas passadas. Tem a ver também com o que a gente fez nessa vida, mas também tem a ver com o que a gente fez nas vidas passadas. Então, os nossos talentos que a gente tem hoje, se a gente é talentoso para uma certa habilidade, por exemplo, sei lá, na música, ou na dança, ou na pintura, seja qual for, tem um pouco a ver com as vidas passadas. Quer dizer que nas vidas passadas, vamos supor, você vê uma criança uma criança pequena que já toca piano muito bem. E você pensa, poxa, essa criança tem, sei lá, 4 anos, 5 anos de idade e toca muito bem, toca melhor do que pessoas que passaram 10 ou 20 anos aprendendo a tocar piano e às vezes toca melhor. E essa criança não teve tempo suficiente para poder aprender a tocar piano. Então, de onde surgiu esse talento? Em vidas passadas, ela já veio trabalhando esse talento, ela já veio tocando, já veio adquirindo experiências na música. E de alguma forma, agora é fácil para a pessoa poder tocar essa música. Então, estou dando um exemplo. Um outro exemplo também é da matemática, de cálculos, da parte de conhecimentos da física, da matemática. Você vê que tem pessoas que são gênios em coisas de contas, de matemática, de físicos. E da onde veio tudo isso, né? Porque às vezes tem adolescentes que... Tem várias histórias de gênios, tem um do indiano também, que eu não sei o nome agora, tem até um filme sobre ele, que ele é meio que adolescente, morando numa cidade pobre, só que ele era muito inteligente, ele fazia contas, e ele nunca teve estudo suficiente para fazer aquelas contas, para fazer aquelas teorias matemáticas muito loucas. E aí depois um professor da Inglaterra descobre ele e leva ele para a Inglaterra e, enfim, aí ensina as coisas para ele, e ele vira um físico conhecido, né? Mas olha que interessante, ele nasceu com talento da matemática, da física, e de onde veio? Então quer dizer que em vidas passadas ele foi estudando isso, ele foi aplicando isso, foi melhorando. Então a gente traz as lembranças de vidas passadas na forma de pensamentos, na forma de talentos, na forma de gostos, de comportamentos. Então o que você é hoje, o comportamento que você tem a ver com as vidas passadas, tem a ver um pouco com essa vida também, mas também tem a ver com as vidas passadas. Então tem coisas que você fez em vidas passadas que você é hoje. Se você é uma pessoa muito brava, ou muito emocional, ou muito, sei lá, tem um pouco a ver com as vidas passadas também. Você traz para cá, na forma de comportamentos, de gostos, de talentos, né? Enfim. Então a gente lembra assim um pouco das vidas passadas, mas a gente traz isso de forma inconsciente, a gente traz isso de forma como se fosse uma energia, como se fosse uma coisa dentro da gente, que de alguma forma está se expressando sem a gente saber. Olha que interessante, sem a gente saber, essa nossa vida passadas, ela está se expressando agora, na forma de talentos, de habilidades, de gostos, de comportamentos, de personalidade. Ela está se expressando, sem a gente saber, ela está se expressando. E em um momento que você consegue entender que seus talentos, sua personalidade são reflexos de vidas passadas, você consegue entender um pouco quem você foi na vida passada. Você consegue ter relances, ideias do que talvez aconteceu em vidas passadas. Né? Talvez os sofrimentos que você vive hoje, ou as coisas boas que você vive hoje, de alguma forma também tem a ver com as coisas que você fez no passado. Então, muito interessante isso.